É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Minha gente, nós normalmente dividimos nossa vida em secular, a vida secular e a vida no sagrado. Isso aqui é coisa do mundo, agora é coisa da igreja. É o que diz a nossa ouvinte, mas já ouvi alguns pregadores afirmando que esse é um erro grande, porque Deus está interessado em nossa vida como um todo. Pensando nisso, eu fiquei muito preocupada com meu filho. Ele é pequeno, apaixonado por esportes, entre eles a luta. Só que eu acho o meio esportivo complicado demais para criar no meu menino uma convicção real de santidade. E de verdade eu não sei se o meio esportivo é o lugar para o cristão estar, principalmente porque incita a competitividade, muitas vezes a agressividade, diz a nossa ouvinte. Será que eu estou sendo radical demais ao pensar assim? Escolher viver no mundo do esporte pode prejudicar a vida do meu filho com Deus? Existem lugares em que o cristão deve evitar estar porque pode ter a sua fé assim abalada, pergunta a nosso ouvinte. Como ser santo e fazer a vontade de Deus em todo o tempo? É o Debate 93 de hoje. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta, 28 de maio, toda a nossa equipe já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores. Lembrando que você já pode participar através do nosso WhatsApp, telefone 96803-8319, 96803-8319. Manda pra gente a sua história, conta que daqui a pouco a gente vai falar. Seu filhão gosta de esporte? Conta aí. Bênção puríssima, já aqui no nosso Debate 93, a sua participação também pelo WhatsApp. Vale com 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. 96803-8319. Pastor Ricardo Pinudo, coordenador geral do Movimento Craques da Paz. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Jota, grande família 93, mais uma vez estamos aqui para poder contribuir, né, com esse assunto, que eu creio que é pertinente, é atualíssimo, para a gente poder, principalmente na minha expectativa, na minha visão ministerial também, para a gente poder agregar valor e alcançar vidas para Cristo. Isso é importante. O senhor concorda com o que a nossa ouvinte disse? Ela disse que ouviu alguns pregadores dizendo que as pessoas fazem distinção, né? A área secular, a área da igreja, a área do mundo, a área fora do mundo, enfim, faz essa distinção. Na sua opinião, aí ela disse que o pregador diz, olha, não pode ser assim. Exatamente o oposto. Tem gente que faz, não pode ser assim, é uma coisa só. É integral. É essa a sua opinião, pastor Ricardo? Com certeza, porque nós somos seres integral, né? A questão de corpo, alma e espírito, alguém tenta dividir, o homem tem isso. Não, o homem né? Então a integralidade do ser humano é que vai vivenciar e que vai gerar isso na vida dele. E a separação disso aí, uma coisa é material, outra coisa é física, é um equívoco que pode nos levar a uma perdição, pode nos levar a uma diminuir, né, a intensidade da nossa vida cristã. E a gente ouve, de vez em quando a gente ouve, eu quero pedir oração pela minha vida material, pela minha vida espiritual. Na verdade, todos nós somos espírito, todos nós somos materiais. Isso é uma parte integral do ser humano e nós temos que entender muito bem isso para que a gente possa desenvolver a nossa vida com Cristo e a nossa fé cristã nesse mundo que vivemos. Tem gente que diz assim, olha, negócios, amizade à parte. Talvez por conta disso, muita gente acabe utilizando esse tipo de ideia para poder fundamentar essa divisão, esses departamentos dentro dessa estrutura que somos nós. Quero ouvir também a opinião do pastor Josué Valandro Júnior, da Igreja Batista Atitude. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, prazer estar aqui com essa mesa tão seleta. Bem, muita gente prefere dividir as coisas, muita gente prefere
tratar a questão do esporte como uma questão puramente física. E alguns se apegam à palavra do apóstolo Paulo, dizendo que o trabalho físico para pouco traz proveito e tudo, mas o apóstolo Paulo está falando isso dentro de um contexto. O apóstolo Paulo não está dizendo assim, olha, é desprezível você cuidar do corpo. Em nenhum momento o apóstolo Paulo está dizendo isso. Ele está dizendo que para a questão espiritual que está sendo tratada ali, o que você faz com o seu corpo não vai adiantar, querido. Que é importante você cuidar também da sua vida espiritual. O equilíbrio é a palavra-chave. A gente tem na Bíblia, no Velho Testamento, um monte de instruções sobre alimentação. Uma série de instruções para não se ter uma epidemia. A gente vê no Novo Testamento a questão dos leprosos, que é o quê? É uma série de certificações, uma série de normas para garantir o bem-estar de uma população. Então, dissociar o bem-estar de uma comunidade do corpo seria loucura, porque este espírito está inserido dentro de um corpo. E esse corpo, quando não está bem, esse espírito não tem como estar 100% bem. Ele está de alguma maneira fragilizado, ele está enfraquecido, ou ele está sangrando de dor. Uma pessoa que está sentindo dor, ela pode ter muita paz no coração? Pode, claro que pode. Mas ela pode estar muito triste naquele momento. Então, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, eles têm essa interação, nós não podemos dissociar de uma maneira absoluta. Não tem como não influenciar, então, é uma coisa integral mesmo, é a unha do pé com o que acontece na mente, é a vida espiritual. A gente divide, a gente fala isso com a simplicidade na minha vida espiritual, minha vida social, minha vida relacional, minha vida material, minha vida profissional. Olha como é que a gente vai criando vidas, né? Até parece que nós somos 5, 6, 7 pessoas no mesmo lugar. Quando criou a ceia, Jesus falou de alimento. Por quê? Por que pão e vinho? Por que não era apenas uma questão de botar a mão na cabeça, ajoelhar, sei lá, um ato? Porque o alimento é uma coisa corpórea, uma coisa material. O alimento retrata uma coisa extremamente espiritual. Então, a gente precisa batismo. Por que não é apenas um pingo de água na cabeça? Por que Jesus fala da imersão? Imersão me lembra mergulho me lembra de lazer, me lembra de nadar. Se bem que isso é a controvérsia, né? Embora eu concorde contigo. Não, a palavra batismo não é controvérsia, é questão de igrejas, o que é batismo em cada um. Agora, a palavra batismo não tem controvérsia. A forma dele é que o pastor Ricardo. Pastor Sadraque Albino, gestor do projeto Faixa Preta de Jesus. Quero nem saber a sua opinião sobre a luta. Faixa preta. A favor e plenamente a favor. E eu que não seja contra aqui ao seu lado e ao lado de outros aqui, companheiros. Bom dia, bem-vindo. JR, uma honra voltar a essa mesa. É um prazer enorme estar ao lado aqui. Eu gosto de você. Eu sou pastor, que é uma referência para mim, pro meu ministério. Eu me sinto muito feliz de estar do teu lado aqui. Obrigado, querido. Que Deus continue alargando as suas tendas, ok? Amém. Para mim, falar do esporte em si é maravilhoso, porque a gente trabalha com isso todos os dias, como meu amigo pastor aqui. E é muito interessante porque esporte não só fala de corpo, mas esporte também ele interliga a questão da alma e do espírito por conta de uma situação chamada autoestima. E a autoestima, ela não vem do corpo. Ela pode partir do corpo, ela pode vir da psique, tem todo um conjunto envolvido nisso aí. E quando você trabalha o lado esportivo, você está trabalhando a mente da pessoa. Porque você começa a trabalhar algumas características fundamentais, como a disciplina, o foco, a determinação, a criatividade, a espontaneidade, entendeu? O respeito ao próximo. Então, assim, não tem como você falar do esporte só de forma corpórea. Você também abraça todos esses pontos de vista. Eu quero saber a opinião do Nixon, porque o Nixon é jogador do Flamengo e é membro do movimento Craques da Paz. Ô Nixon, bom dia. Seja bem-vindo à nossa resenha de hoje aqui, tá bom, meu irmão? Bom dia, JR, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e poder estar participando um pouco disso, até porque, por ser um atleta, e é sempre bom a gente ouvir e aprender um pouco também. E a cada dia a gente vive isso, né? A gente pode falar um pouco também. 85% das doenças hoje em dia são psicossomáticas, né? Por motivos emocionais. E quando se fala de um atleta, quando se fala de um ser que tem um corpo, mas também tem um espírito, uma alma, que pode e precisa ser trabalhada, a gente vê todos os dias, né? Pessoas que por não ter conseguido algo se frustram e acaba não somente debilitando aquilo que Deus pôs sobre ela como um propósito, mas também o corpo.
E isso faz com que a vida dela se desestabilize, a família e, consequentemente, o propósito sobre a vida dela. Mas entendemos que se pudermos adaptar e assim, não somente o corpo, mas aquilo que Deus colocou sobre nós ser trabalhado de uma forma complexa, porque nós seres humanos somos complexos, nós não nos conhecemos por completo. A palavra de Deus diz que somente Ele esquadrinha o nosso coração. Então, se for trabalhado isso, não somente dentro do futebol, mas em todos os aspectos físicos e emocionais, no esporte, em todos os lugares, eu creio que não somente dentro do esporte os atletas, mas eu acho que as vidas daqueles que necessitam de uma palavra, daqueles que precisam conhecer a Deus e vão conhecer pelo propósito dele, se for trabalhado bem isso, eu creio que pode sim causar uma mudança, né? Porque se você for ver referências dentro do esporte, eles precisaram ser trabalhados não só fisicamente, mas também espiritualmente, né? De determinada forma, para que pudessem alcançar o êxito, claro que diante da vontade de Deus. E eu creio muito que Deus me colocou dentro do Flamengo não simplesmente para jogar, mas também aquilo que Ele dotou sobre a minha vida, para que assim fosse passada para outras. E existe uma frase que é muito importante que eu ouvi do meu pastor Cláudio, nós que fazemos parte do espaço Oficina da Vida ali em Vaz Pequena, que é que nós não devemos usar a Deus para ser bem-sucedido, mas sim usar o dom que Ele nos deu para que o nome dele seja glorificado. E se fizermos uma analogia quanto a isso, e assim houver uma preparação em todo o sentido da nossa vida, eu creio que pode sim e podemos chegar, né? Não simplesmente para chegarmos a um determinado patamar ou um grau social, mas sim para que outras vidas possam ser transformadas. Então, havendo um acompanhamento, né? Como o pastor falou também, em questão de alimentação, em questão de disciplina, pode se informar, né, alguém que seja íntegro naquilo que faz. Como fala bem o Nix, olha aí, minha gente, olha aí, eu gostei de ver aquela caricatura, né? O jogador de futebol não fala e tal, o camarada não só fala, como fala bem, tá se expressa. Psicologicamente, tá bem preparado. Isso é uma bênção, Nix, olha, gostei de ver, palavra boa e clara pro coração dos nossos queridos e amados ouvintes. Marcela Bastos, que dizem os nossos ouvintes pelo WhatsApp? No WhatsApp, uma das nossas ouvintes diz assim, bom, a minha filha faz judô. Eu coloquei, vou confessar que ela era porque ela precisava emagrecer. Olha aí. E ela acabou gostando muito. Mas tem um detalhe, o sensei dela é um grande homem de Deus. Ele serve ao Senhor com verdade e passa grandes valores para as crianças e jovens, e muitos hoje o têm como pai. Ele acaba ocupando uma lacuna que infelizmente alguns pais deixam na vida dos filhos. E eu vou aproveitar aqui e vou perguntar da pesquisa, que a gente está perguntando aí, você acha que escolher viver do esporte pode atrapalhar a vida espiritual de alguém? 93% dos nossos ouvintes por telefone, a maioria não acredita nisso, 79% no nosso site também não. E eu deixo aqui uma pergunta de um dos nossos ouvintes no WhatsApp. Será que essa confusão sobre o esporte ser bênção ou não se deve ao fato de que a gente passa a espiritualizar tudo e ver tudo demais muito espiritualizado? Que pensam vocês, companheiros debatedores? Isso nos remete a uma coisa muito importante, que é o gnosticismo. Isso é verdade. Uma visão teológica que estava prejudicando em muito a igreja. Em muito prejudicou a igreja o gnosticismo, fazendo essa separação de corpo e espírito. E então, com o corpo eu faço qualquer coisa. E aí, o foco da santidade, que tem tudo a ver com o que eu faço com o meu corpo, ficava dissociado. Quando o esporte vem e ajuda a ter disciplina, ajuda a ter planejamento de vida, ajuda a ter horário de sono, ajuda a se alimentar devidamente e respeitar o tempo do Espírito Santo, olha quantos ensinos paulinos se inserem aí. Paulo vai dizer, ó, você tem um templo aí do Espírito Santo que é o seu corpo. Então olha quantos ensinos paulinos do gnosticismo quis destruir isso, dizendo, não, rapaz, com o seu corpo você faz o que você quiser, mete bronca, o que importa é o seu espírito. Tem muita gente vivendo isso até hoje. Então isso é um grande perigo. É uma questão de referência também, né? Porque um grande atleta, ele se torna uma grande referência. Você vê a palavra da Marcela nesse meio de um professor que se torna um grande pai. Lá no nosso projeto, no Faixa Preta de Jesus, a gente tem um homem lá, o Ricardo Cavalcante, que é o presidente do projeto, e ele é um grande pai. Porque ele abraça as pessoas, ele beija as pessoas. Eu trouxe aqui um atleta hoje, que é o Thiago Mamute, filho de pastor, que saiu, né, foi pra Cracolândia, um garoto que era cracudo, chegou lá com quantos quilos mesmo, Thiago? Com 45 quilos. Hoje é um atleta profissional de MMA. Você entendeu tudo por quê? Porque ele encontrou uma referência num projeto social e que transformou a vida dele. Amém.
Deixa eu só falar uma coisa que eu acho interessante. Assim, a gente tem que sempre lembrar que a agenda da igreja evangélica, talvez a igreja protestante, desde o seu início, da sua fato histórico, a nossa agenda, nosso discurso a gente fala muito do espírito, pouco da alma e nada do corpo. A nossa agenda, ela é muito espiritualista ou espiritualizada, ou seja, a gente tem muita tendência a espiritualizar tudo porque o nosso discurso é pautado no espírito. Os nossos argumentos são espirituais, transcendentes, e é lógico. Porém, nós somos transcendentes como Jesus, mas Jesus é imanente, está aqui, é Deus Emanuel, está conosco, andou conosco. Então, a gente precisa entender uma coisa, como eu disse, a igreja evangélica hoje, a gente fala muito do espírito, pouco da alma e nada do corpo. O que é importante a gente entender é que a partir do corpo nós podemos alcançar e podemos ter sentido de vida mesmo usando o espírito. A questão da luta aí, só para exemplificar uma dúvida que a nossa ouvinte tem, ela diz, olha, fico muito preocupada com meu filho, que ele é pequeno, apaixonado por esportes, entre eles a luta, e ela faz essa referência à luta, depois ela fala um pouco sobre a questão da competitividade e a questão da agressividade, né? Em geral nós ouvimos os profissionais da luta dizerem que, na verdade, a luta, ao invés de aumentar a agressividade, ela permite que você consiga dominá-la, controlá-la. É isso, gente. É isso, perfeito. É isso, mas isso é na prática, é isso mesmo? Tem que se fazer uma grande diferenciação entre briga e luta. As pessoas, elas não conseguem distinguir isso. Briga é uma parada que você faz o que você quiser, da forma que você quiser, e você expõe o seu corpo. Briga é rua, vamos lá, briga de rua, briga de rua. Entendeu? Vale a tudo. luta não. Tem toda uma regra, tem toda uma questão da integridade física, você entendeu? Tem toda uma questão do reconhecimento e do valor do próximo que tá ali, entendeu? É muito diferente. E os oponentes a pessoa fala, mas o MMA é o crente, aquela violência toda. A gente confunde às vezes a força com a violência. Então força é algo, por exemplo, cada atleta que vai lá no MMA, os oponentes são equilibrados, todos eles são da mesma força, são proporcional por quilo, por peso, melhor dizendo, o nível de categoria, não tem nível de injustiça, de justiça. Uma briga, uma violência, geralmente ela está embutido a desproporcionalidade. Ou seja, uma mulher que é agredida, um homem, uma faca, um soco, e é isso que precisa entender. A luta, JR, ela vem agregar valor porque ela vai canalizar essa violência. O grande exemplo, que depois se perdeu porque não houve continuidade, foi o Mike Tyson. O empresário viu aquela violência dele, canalizou aquela força dele para as regras. Isso. E ele se tornou uma potência de lutador. O problema é que depois ele não teve essa continuidade. Essa é a diferença do vale tudo pro MMA, né? Exatamente. Na época do vale tudo, valia tudo, como diz o nome de hoje. Não, a gente tem um MMA que tem as regras, que tem a proporcionalidade. Agora só um detalhe nessa do professor, essa irmã, ela precisa observar o professor. Existe o filme Karate Kid, você lembra aquele primeiro? O Miyagi ensinava uma filosofia de luta, o outro lutador lá, o russão lá, ensinava violência, agressividade, soberba. Eu usava a luta fora do ringue, fora do tatame. Então eu preciso entender, ver, não é só botar em qualquer, tem que ver qual é a filosofia do professor. Porque às vezes o professor também não tem essa filosofia de entendimento. Então ele ensina, não, tem que matar, tem que quebrar, né? Não pode deixar o menino pisar em você. Então tem toda essa filosofia. Ela tem que prestar atenção qual é a filosofia do treinador. Aí eu acho que tem um ponto que é complicadíssimo ainda nesse nível da criança, do adolescente, que o cara tem uma academia, tá certo? Vamos lá, as brigas são as lutas são entre academias. Se a academia dele perder, entendeu? Ele perde cliente. Aí você tem a questão material, financeira entrando, sim, né? Vai perder na competição. Na competição. Não, tô dizendo a luta. Na luta aí que você falou, não pisa e tal, porque o camarada que vê que o dinheiro dele tá indo embora, que a conta tá chegando e tudo mais, será que esse camarada, esse líder aí, descontrolado, entendeu? Porque tá vendo, meu irmão, é o seguinte, toca ali naquele lugar, igual o camarada lá do Miyagi lá, você me fez lembrar do filme. Eu tô com a cabeça agora no filme lá. Mas é pra isso que existem juízes. Não, mas tô dizendo o seguinte, que isso é um caso raro. Vamos lá, essa talvez seja uma exceção, não seja a regra. Josué. Isso pode estar acontecendo, com certeza, mas olha só, hoje você tem critérios muito mais rígidos em relação ao esporte. O esporte foi evoluindo, por exemplo, você vai jogar futebol, nos primeiros 10 minutos de jogo,
O cara dava um pontapé no tornozelo do outro e ninguém dava amarelo. Ninguém dava amarelo em 10 minutos, 15 minutos de jogo. Então o zagueiro dava lá 3 traulitadas no atacante. Se o Knicks estivesse jogando naquela época. E aumentou agora, né? Entendeu? Então agora não. O cara O Campeonato Brasileiro já quadruplicou o número de cartões amarelos. Esse ano? Já. 30 segundos, aí tu acertou no cara, toma amarelo. Mas As punições são muito mais severas. O cara tomou amarelo A com 5 minutos de jogo, ele tá com um problema pro jogo inteiro. Agora, o cara no ontem, usando o celular dentro de campo, também não pode, né, Nixon? Geralmente. Hein? O cara no celular, e o cara ainda diz que tá falando com a mãe dele. Hein, Nixon? Ela fala, não, mamãe, eu te amo. Viu, treinador? O treinador mudou de nome pra mãe agora, Nixon? Vai ser suspenso. Você viu isso, Nixon? Eu vi. Creio que não possa acontecer. Então, né? Vou falar algo aí, porque eu lembro quando certa vez queriam colocar a rádio, né? E não liberaram pra poder se comunicarem. Ontem fizeram aquilo escondido, eu vi assim, comecei a rir, porque foi engraçado. Eu tô dizendo isso não é porque eu sou flamenguista, não, entendeu? Mas é por causa da regra. Você falou sobre a regra. Mas a regra é clara, né, Arnaldo? Eu acho que é. Mas o negócio é comprovar que eles estavam se falando. Isso que a televisão estava em cima, mas não. É só pegar difícil, o celular, né? Conta telefônica, essas coisas. É simples, né? Aí vai ter que entrar, né? Agora é o seguinte, Mamute, vem cá, Mamute, chama ele ali. Chama Mamute aí. Mamute, dá um sorriso aí pra nós, Mamute. Pelo amor de Deus, hein, Mamute. Chama ele aí. Pega aí, gente. Pega um dos microfones aí, meu. Isso, companheiros, isso. Meu Jesus, mas vai dar a volta, coitado. Tava lá no outro lado, tá bom, tá forte. Abaixa aí, Mamute, abaixa esse microfone aí. Quando a gente está falando aqui sobre esse assunto, nós estamos todos aqui tentando entender esse universo que tem crescido muito, né, Mamute? Quer dizer, hoje nós estamos observando que o número de academias cresce, o número de espectadores cresce, né, de telespectadores e de espectadores, quem está ao vivo ali, o pessoal compra para poder assistir. Existe uma campanha muito grande em cima de alguns nomes são mais simpáticos, alguns nomes são menos simpáticos. De certa forma, é um movimento que cresce. Agora, do ponto de vista profissional, agora do ponto de vista amador, como é que você vê isso? Você observa que existe também um crescimento, que o objetivo das pessoas não é a luta, não é se tornar um profissional, mas apenas uma questão da prática esportiva. E na sua opinião, quanto isso de fato ajuda as pessoas a migrarem, a mudarem de vida, como foi o seu caso? Bom dia. Bom dia, Mamute. Na questão assim, que eu comecei na luta foi na questão de ter alguma coisa que me auxiliasse a sair das drogas. Eu era viciado em droga, usei o crack há muito tempo e eu cheguei num momento assim que tava quase destruindo minha família. Minha família é uma família evangélica e eu precisava de algo. Eu sabia que eu tinha que voltar para Jesus, mas eu precisava de algo que me mantesse fora do lugar que eu estava, que eu sentia abstinência, tinha vontade de usar droga, mas eu tinha vontade de parar com isso. Então o que aconteceu? Eu comecei na luta, não tinha expectativa nenhuma de ser um lutador profissional. Minha expectativa era só largar o vício, largar a droga, e isso pra mim já foi uma vitória. Só que decorrente de meus treinamentos, eu tá ali todo dia eu estar treinando, foi rolando uma evolução. E eu cheguei ao nível de começar a treinar no profissional. E hoje eu sou um atleta profissional de MMA. Aí o que aconteceu? Eu vejo exemplo de muitas pessoas lá que tem problemas teve problema com droga, teve problemas com depressão, com muitas coisas, e ali no esporte a pessoa se transforma. É outra coisa. Então, tem muita gente ali que não vai ser um lutador, não vai ser um lutador profissional. Mas tá nesse convívio é uma coisa que tá ajudando. É uma coisa que tá mudando a vida da pessoa. Eu vejo pessoas que têm depressão lá se transformam, viram uma pessoa alegre, que tá praticando uma coisa que é uma coisa que te ensina muitos princípios, muitas coisas que você vai trabalhando ali no dia a dia. Esse lance da agressividade, como é que você, exatamente porque você estava vindo de drogas e tudo mais, quer dizer, uma agressividade muito grande, a crise de abstinência, as dificuldades para lidar com este assunto, que são evidentes, claro. A agressividade, é o que o ouvinte diz aqui, o medo dela o meu filho é pequeno, de estimular a agressividade. Na sua opinião, de quem está dentro, está vivendo isso, ouvinte, tá certo? De quem está vivendo isso. A agressividade, ela consegue ser mais bem controlada porque você agora tem essas possibilidades e esse tipo de esporte te ajuda a controlar a agressividade, Mamute? Com certeza você vai conseguir controlar a agressividade, porque a chave de tudo é o professor.
O professor é a chave de tudo. É como se fosse teu pai. O pai ensina o filho o caminho que o filho vai andar. Vai chegar uma hora que o filho vai escolher pelas suas próprias pernas. A mesma coisa lá. A chave de tudo é o professor. Se você tem um bom professor, ali você vai gerar um ótimo aluno. O que o professor te passa, a vida dele que ele te passa, é o que você vai absorver ali. Por exemplo, se eu tenho um professor bom, que me ensina os princípios bons, você é um bom atleta, você é uma pessoa boa. E aquilo ali vai controlar minha violência. Ali dentro não tem como ser violento. Ali dentro eu tô treinando com uma pessoa que está completamente preparada no meu mesmo nível. Ali você não vai treinar um profissional, vai treinar com um amador, vai chegar lá e vai machucar. Não, eu vou treinar com a pessoa que está no meu nível. Então, se eu tô treinando com a pessoa que está preparada, eu não vou ser violento. Eu vou estar fazendo uma coisa que eu tô sendo preparado, tem uma pessoa supervisionando. Então o professor para mim é a chave de tudo, porque se o professor for uma boa pessoa, vai gerar um ótimo aluno. Agora, se o professor está levando o aluno para princípios que não é o princípio o princípio que a arte marcial está passando ali, se for um professor que vai levar ele para o caminho do mal, o atleta vai absorver isso e vai gerar um mau atleta, vai gerar uma pessoa que não é boa. Então a chave de tudo é o professor. Se o professor for bom, se for um ótimo professor que vai ensinar os princípios tudo certo, ele vai gerar um ótimo aluno, que nem no meu caso lá. Eu sou trabalhado por pessoas que são pessoas que é do princípio evangélico. Lá eu me firmei na igreja, me batizei, tenho uma trajetória na igreja agora, estou sempre frequentando escuto e tenho uma vida cristã e tenho a minha vida profissional lá como atleta. Muito bem, então tá aí, eu acho que para nossa ouvinte aqui, que é mãe, é conhecer a academia então. Olhar, conversar com o mestre, o que está acontecendo, quem é ele, qual a história dele, isso vai nos ajudar muito. Muito obrigado, querido Mamute, presente aqui também no nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Marcha para Jesus 2015. Olha aí, minha gente, tá chegando, é sábado agora, dia 30 de maio, sábado a partir das 3 da tarde. Olha bem, escuta só, anota aí, 30 de maio, sábado agora, 3 da tarde, em frente à Central do Brasil, centro do Rio de Janeiro, Avenida Presidente Vargas, e dali a caminhada a marcha em direção à Praça da Apoteose, onde a família cristã vai marchar unida e sempre louvando, glorificando a Deus. Nós vamos ter lá o Ministério Nova Jerusalém, Mariana Valadão, Flor de Lis, Renascer Praise, Leia Mendonça, Fernandinho, Comunidade Internacional da Zona Sul, Gabriela Rocha, Eli Soares, William Nascimento, Thales Roberto, Kleber Lucas, Josiane, André Valadão, Nani Azevedo, Ministério Apazentar e muito mais. Nós vamos ter muito mais gente participando. A equipe da Rádio 93 FM vai estar lá. Você vai acompanhar conosco. Vai ser um privilégio muito grande ter você com a gente também na 93 FM. E neste sábado, com realização do Conselho de Ministros do Estado do Rio de Janeiro e o apoio da nossa 93 FM, a rádio do povo de Deus. Ouve aí, vem comigo então. 93. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. Aqui no WhatsApp, algumas perguntas que eu acredito que já estão sendo respondidas pelos nossos debatedores, porque muitas mães realmente preocupadas quanto a permitirem que os filhos entrem no mundo do esporte, porque tem a preocupação se isso vai tirar ou não a atenção daquilo que se deve, principalmente na questão da luta. Tem muita dúvida sobre mais luta, a capoeira, inclusive. Capoeira, também. Aliás, tem uma dúvida boa aqui sobre esse assunto. Sobre a capoeira. E aí, eu queria só fazer um adendo aqui, já deixar para a mesa responder, porque um ouvinte, ele não é o único, tá? Outros também falando sobre a questão da luta, ele diz, olha, eu faço um trabalho social independente, nesse caso esse ouvinte aqui, voltado para o futebol. E eu observo que é uma grande ferramenta de evangelização. E aí ele levanta. Pena que muitas igrejas não investem muito nesse tipo de evangelismo. Não seria a hora de investir? Olha aí, quero ouvir a opinião aqui. Eu acho que todo mundo aqui está de acordo, né? Todo mundo aqui é hora de investir. Olha só, primeira coisa é o seguinte, o pessoal está preocupado com a questão da agressividade e da violência. Os dados que a gente tem, e muitas vezes a agressividade, ela é estimulada, a menina nunca entrou num luta, não fez nada, e eles estão agressivos. Pela visibilidade do como o pai trata a mãe, de como os pais o tratam,
a questão de ser agredido, a questão de ser vituperado, violentado e qualquer outra coisa. Então a agressividade, a violência, ela não é só a questão de ato mecânico. Não é só isso. Existe violência que, de forma tratada passiva, isso vai estimular a criança a ser violenta. Então, só ela visualizando o pai agredindo a mãe, isso pode gerar uma violência. Então, às vezes, a gente confunde essa ideia. A questão do esporte que é implementado, o Mamute deu um exemplo muito bom, porque o esporte é inserido a técnica, mas o esporte é inserido altamente disciplinar. O esporte, ele é altamente disciplinar. O esporte, e chega a um certo ponto, na nossa relação cristã, e Paulo vai falar muito disso, que ele premia o campeão. E muitas vezes só vai receber de 400 corredores só o que vai chegar e que vai ser o primeiro campeão. E para o primeiro entre 400 chegar, ele tem que cumprir um ato, um ritual, vamos dizer assim, entre aspas, né, de disciplina. Então, um menino para entrar num dojo, um menino para entrar numa luta, numa escola de futebol, eu tive escola de futebol há 10 anos. Eu cansei de pegar casos de meninos que vinham com problemas de psicopedagógicos, menino que vinha da escola, que a gente caracterizava, o menino que ganha tudo na mãozinha. Às vezes os pais estão preocupados com a academia, mas dão tudo que o menino quer, dão um iPad 5, desculpa propaganda, mas dão o melhor celular, dão um tênis caríssimo, dão um montão de coisa, tudo paparicado. Chega na escolinha, ele não quer pegar a bola dele. Se fizer gol, você pega a bola. Se você jogar pra fora, você tem que ir lá pegar a bola e tá no final da fila. E o menino não, porque nunca, ele com 8 anos, os grandes 8 anos da vida dele, tudo ele teve na mão dele. Totalmente indisciplinado. Indisciplinado. E às vezes fica preocupado com a academia e a indisciplina já tá em casa. Entendi. E a questão de almoço, ele almoça a hora que quer, dorme a hora que quer e fica no videogame até tarde. Então isso tudo pode gerar falta de disciplina. Ouvinte da Parada 40 dizendo: sou do movimento Capoeira de Jesus, que é um grande movimento que começou no sul do país, mas eu sou muito criticado. Sim, nossas músicas são composições próprias, voltadas para evangelizar e adorar a Deus. Eu gostaria que vocês falassem a respeito da capoeira. É um problema sério. Olha só, eu trabalhei com o Ministério Esportivo muitos anos, né? Os Moçados Liberté de Cristo. Hoje a gente está mais na questão de futebol. E capoeira foi um problema que eu sempre tive para implementar nas igrejas. Nós temos um problema na capoeira, é que até pela origem da capoeira, até muita gente pensa que é africana, não é brasileira a capoeira. Nasceu aqui com os escravos que estavam aqui. E havia a questão do sincretismo. Então, eles muitas vezes, para cultuar os seus deuses, eles usavam a capoeira na dança. Então, até por que não é olímpico o esporte? Porque a própria capoeira, a liderança, não há uma convergência se é luta ou se é dança. E é por isso que não é esporte olímpico. É uma então, atividade esportiva cultural. É muito heterogêneo, até a liderança da capoeira. Qual é o problema nosso com isso? É que a capoeira, por ser um esporte que trabalha igualdade, liberdade, aquilo tudo, há a questão de hierarquia, por exemplo. Se um professor estiver dando aula honrada de capoeira e chegar um mestre, da onde ele surgiu de qualquer lugar, ele aparecer ali com o birimbau dele, com a galera dele, ele toma a liderança da roda. Entende? Então, o problema é esse, entendeu, Jota? Que existe a parte cultural na capoeira. E se a gente não tivesse cuidado, a gente não tem como ter ingerência. A gente não tem como ter liderança. Deixa eu ver se eu entendi. Pelo que eu estou entendendo, você não é contrário. Você está dizendo que a pessoa tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. A capoeira, porque tem esses viés na própria origem da capoeira. A capoeira, você não pode fazer uma roda e fechar. Porque isso vai agredir a filosofia da origem da capoeira. A roda tem que estar aberta. Tem que estar aberta. Vem um maluco lá Qualquer pessoa que aparece, e se for hierarquicamente acima, ele chega, toca os pontos mas não dele. tem como evangelizar esse cara que vem? Sim, tem, entendeu? Mas ele vai ter essa ingerência. Estou perguntando por absoluta ingenuidade. Estou pensando assim, olha, mas ele tem essa ingerência, nosso time é de 5, falta 1. Vem um maluco, entra aqui, maluco. Entra aqui o nosso time de 5 aqui, vamos. Mas JR, pensa comigo. Se a gente levar por esse lado, o samba também não poderia ser usado na igreja. Sim. Porque o samba também tem suas raízes aí. Mas nós cantamos um samba para Jesus. Mas o Arlindo Cruz chegar na tua igreja, o cara perguntou assim, pode? Não. Pra tocar. E nem o cara chegar aqui na roda para tocar um birimbau errado, porque a roda aqui tá dentro da igreja. Se você não passar, eu tô te passando o que eu já fui. Se você não passar na rua, se você não passar a direção para ele... Na praça, vamos lá. Na praça. Existe, é o que eu fazia dentro do quintal da igreja. Mas aí é um tiro no pé. Porque quando você faz um esporte para alcançar, é um tiro no pé, porque se o cara não vem na igreja, ele tem várias coisas, ele não vem porque ele não quer estar na igreja. Você faz dentro da igreja, é um fator inibidor. É a questão
Josué, o que acontece é o seguinte, o samba eu posso fazer, mas eu posso ter a ingerência, eu posso ter quem vai tocar o samba na minha igreja ou qualquer outro lugar. Na capoeira não. Se o cara chegar, o mestre chegar, eu não vou falar o nome porque existe um grande líder aí, e ele é de origem Entendi. cultural. Entendi. Ele vai chegar, ele vai implementar as músicas de origem cultural dele. Eu acho que é uma coisa tão assim, Não, dá pra se distante fazer. da realidade. Dá pra se fazer. No cara vir, não, eu vou lá pra poder entrar na roda. E eu acho que se ele vier com esse objetivo tão assim, não, eu vou lá pra afrontar, eu acho que o Espírito Santo de Deus vai tomar o grupo de tal maneira de ver ele agredindo, que eu acho que vai acontecer um milagre ali. Parece então que é um evangelismo estratégico. Sim, então o camarada tem que estar preparado para isso aí. Você desfez pela luta, JR. Ouvinte falando sobre futebol. Aí, Nixon, entra aí, meu querido. Olha, meu filho jogava futebol, eu acho sim que o esporte pode atrapalhar a vida espiritual, porque é um meio que tem muita agressividade e palavrões. É o que diz a nossa. Palavrão tem mesmo. Agora, o palavrão, o cara não aprende no futebol, aprende? Não é de casa, não? Da rua, hein, Nixon? Que nem o Pino estava falando, também é questão de educação, né? De poder educá-lo. Claro que se o filho, né? No sentido do que ela acabou perguntando, todo momento sai pra rua, sai com os amigos e que tá no meio de pessoas que não vão agregar algo bom para ele pode, né, cometer os mesmos erros de alguns outros. É até interessante que eu lembro de um dia que estavam alguns amigos conversando e eles falando exatamente sobre xingamento, né? Quem xingava no grupo, quem não xingava, quem tinha tais atitudes. E aí eles começaram a falar de alguns que são cristãos no grupo que não xingavam mesmo em meio aos treinamentos, a momentos que chegava mesmo a ficar triste ou chateado por alguma questão dentro de campo. É claro que já existiram momentos que aconteceram, mas eles falavam aquilo porque por conta do exemplo. Então, eu creio que se estamos ali no meio do futebol e quisermos dar esse exemplo, temos que ter atitude também, claro. Não é porque eu vou estar no meio de 30 pessoas que podem fazer algo que eu vou também fazer igual. Tenho que influenciar, não ser influenciado. Então, se houver essa consciência de poder passar não só para o filho da ouvinte, mas para qualquer um outro que está ali no meio da profissão, eu creio que possa ser diferente o modo de vista. É um negócio bravo, nós temos que botar o pezinho no chão aqui, porque a pessoa está em casa, sozinha, só ela e Deus, ela tropeça na cadeira, entendeu? E lembra de várias palavras assim, sabe? Só quem não tem 40 câmeras em cima. Aí o camarada tá com 40 câmeras, tá com o estádio cheio, transmissão, papapá. E a câmera agora, ela acompanha absolutamente tudo. Até aí o telefone. Pegou, o telefone, o miserável do telefone que eu lembrei agora outra vez. Aí o camarada disse, lá fulano, rapaz, diz que é crente, olha lá. Soltou um palavrão lá que vou te contar. E a gente tem que dizer assim, não é que esteja certo. Evidente que não. Mas com a mesma medida que você mede, você será medido. Claro. É o que diz a Bíblia. Por isso a gente tem que ter cuidado e acompanhar, né? O militarismo também tem, inclusive, tem algumas ser humano ele é muito influenciado pelo meio que ele convive. Então, automaticamente. Se a pessoa não se policiar, se a pessoa não policiar a sua própria educação, a gente fala ele vai ser que é bronca. A gente fala, fulano deu uma bronca no outro fulano, não tem? Tem. No militarismo tem uma expressão que é chula, altamente chula, e é usada direto entre eles. E quando o cara tá aqui, ele... Eu entendo que não deve ser pronunciado nem lá nem cá, né? Mas é um ambiente. Você não é obrigado a pronunciar, mas é uma expressão habitual. Que é usado dentro do militarismo. Entendi. Quando as autoridades usam, todo mundo usa. Será que um policial militar nunca poderá ser um homem santo, diligente para com Deus, porque ele tem que puxar um revólver para defender a cidadania? Será que um general de exército nunca poderá ser um homem santo de Deus, porque ele tem que ir a um campo de batalha para proteger sua nação? Então, acho que a gente precisa... Serve bebida alcoólica. O garçom que serve bebida alcoólica. Músico, né? Essa é uma expressão interessante. Não é de exército. Não, o senhor não vai, não. Eu quero sim, o senhor não vai beber, não. Cachaça. O caixa da padaria que entrega um cigarro. Então, a gente precisa entender que está muito mais dentro da gente a questão desse processo de santidade, disciplina de tudo, do que propriamente naquilo que externamente se faz por uma questão social, por uma questão de sobrevivência. Por exemplo, o policial, sobrevivência. Não há linguagem mais forte para se fazer aplicações bíblicas no mundo, talvez, do que o esporte. Porque o esporte você fala de disciplina, você fala de submissão, que muita gente não tem. Esse rapaz
foi restaurado que está aqui? Mamute. Provavelmente Mamute. Ele não ouviu o pai dele, não ouviu alguém. Mas lá, ele tomou bronca lá do técnico dele. Ô, irmão, vamos lá, vai pagar agora. E ele aprende disciplina. Nós estamos falando de trabalho em equipe. Sem trabalho em equipe, ninguém chega lá. Ele precisa de alguém para treinar. Nós estamos falando de preparo. Ninguém chega lá sem preparar. Nós estamos falando de esforço, de superação. Olha o esporte falando de superação. Crente, você está satisfeito? Você quer superar? Fé. Está na cara que a pessoa, uma ovelha querida, o Vitor Belfort, ele perdeu agora um combate para o Weidman. Detalhezinho. Faltou naquele momento pro Vitor, na minha avaliação, o quê? Faltou para ele uma coisa que ele sabe. Sim. Que ele sabe. Calma aí, mesmo. Cansei um pouquinho aqui dele, uma disparada aqui no camarada. Deixa eu distanciar um pouco. Deixa eu respirar. Já abri, já dei um monte dele ali. Ele já tá abalado comigo. Não, um detalhe. Então, é um esporte que envolve fé, crença em você, equilíbrio, minutos de atenção, né? O Nixon, ele às vezes vai ter uma bola no jogo. A bola vai chegar nele uma vez. Se ele fizer aquele, é o craque da partida. E ele só tocou na bola uma vez, porque não chegou. Mas se ele perder aquele gol cara a cara, meu Deus, a culpa do jogo inteiro é dele. Não é assim, Nixon? Claro. Então é um detalhe. Então, fé faz diferença. Eu acho que o esporte é uma linguagem tremenda para o evangelho. Ouvinte de Irajá dizendo: eu concordo que tudo parte do caráter do professor. Meu filho com 8 anos fazia capoeira, o professor incentivava ele e o coleguinha a bater mesmo um no outro e eles não levavam a aula a sério. Que coisa, hein? Que professor é esse, hein? Às vezes já mas aqui, ó, mas meu filho não quis e acabou por pedir para sair das aulas. Ele não queria bater à toa. Estava para aprender a defender-se, diz aqui uma de nossas ouvintes. Olha, o menino falou assim, ó, o professor, menino, 8 anos, hein? O professor tá errado. O professor, olha como é que é o negócio. O professor tá me incentivando. Do certo, do errado, a gente já cresce. Os meus dois filhos, estão jogando, né? Jogando um de sub-11 e sub-13. O de sub-11 já começou bem mais cedo no futsal. O futsal é uma loucura. Futsal é uma questão de 6 anos de idade. É um nível de cobrança e de competitividade. Os pais quase se degladiando, o juiz, o treinador, filho disso, filho daquilo, xingando. É uma coisa. Quebra. Então, cheguei e falei, quebra a jogada. Meu filho, sai, vamos dar um tempo, daqui a pouco nós vamos voltar. E ele não quis, ele saiu, depois voltou quando tiver com uma maturação. Olha aqui, outro ouvinte de Boa Sul, ela tá falando aqui em relação à questão da fama. Ô Nixon, ajuda a gente aqui, porque esse aspecto que envolve a fama, do dia pra noite, né? Você vai à tarde pra um jogo, passa na rua, ninguém te conhece. Às vezes você entra no clube, a pessoa é sócio? Não, o jogador, pô, não. Claro, você fulano, beleza, bem-vindo e tal, não sei o quê. E aí no outro dia é capa dos jornais, a imprensa em cima, chuteiríssimas por todos os lados aí aparecendo, enfim. Lidar com isso, ô Nixon, a gente sempre fala, observando de fora, que vem de casa, que tem que ter apoio, né? Às vezes a pessoa não tem esse apoio, mas a pessoa pobre, de repente, né? No outro dia tá com uma bolada no bolso, não é uma coisa simples de aguentar. É algo que a gente vê todos os dias, né? Não só no futebol, mas em muitos esportes, e é algo que tem que ter muito cuidado mesmo. Até pelo testemunho aqui do Mamute, ele falando daquilo que ele viveu, né? E Jesus tendo resgatado ele para uma vida diferente. Pode acontecer na vida de pessoas que não são estruturadas, que de um dia para o outro vai acontecer, e se não tiver uma estrutura nela formada, não somente espiritual, mas também daquilo que vem da sua própria casa, né? Até mesmo pela influência. Eu creio que quando você se vive em meio não só a amigos, mas pessoas próximas, isso pode influenciar muito, porque a gente que está no futebol, eu mesmo quando cheguei ao Rio, muitas coisas eu não conhecia, e por acontecer muito rápido, um chamava para sair, outro chamava para ir a uma festa, outro chamava para fazer outra coisa, e a gente vai notando, vai tendo experiência, né, em meio ao tempo, e vai vendo que isso não é o mais importante, isso não vai nos preencher de fato por completo, porque você vai curtir tudo isso, mas não vai te dar paz, não vai te dar prazer, não vai te dar alegria. Então tem que ser algo assim bem trabalhado mesmo. Até entra na questão de liderança, porque até mesmo um exemplo, quando eu cheguei no Flamengo, eu lembro que tinha uma célula
logo no início com alguns amigos, e eu participava, mas não entendia muita coisa da Bíblia. Eu ia lá porque queria, porque participava e sentia que Deus tinha, né, esse propósito aí, mesmo sem entender, mas estava ali junto. E a gente procurava passar sempre isso, né? A importância de estarmos juntos ali, preparados, e você analisa, assim, o tempo que passou e o que está acontecendo sobre a vida de cada um hoje. Então, se isso não for bem trabalhado na cabeça, né, na mente, e mostrar que, ó, você vai participar, vai ter uma vida, né? Vai participar de algo que é um esporte de alto rendimento, que vai exigir de você. E é muito difícil porque quando acontece algo na vida do cara, o cara vai falar assim: eu trabalhei muito, eu renunciei muita coisa, eu tive distante da minha família e agora eu não vou poder curtir. Eu mereço fazer isso. E se cada um entender que isso não é o principal, né? Porque eu entendo que cada um, não só no futebol, mas na vida dos pastores, na vida dos atletas, eu creio que cada talento, cada dom que Deus nos deu, é uma ferramenta para alcançar vidas. E um dia eu estava pensando em casa e Deus falando comigo, e eu imaginei um estádio lotado, com 100 mil pessoas. E eu imaginei, será que vão 100 mil pessoas naquele estádio simplesmente para um torcer e ficar feliz porque o seu time vai ganhar e o outro vai ficar triste porque o seu time vai perder? Não. Exatamente por tudo que aconteceu desde o Jardim do Éden, por tudo que, né, o próprio inimigo faz para que as pessoas estejam distantes de Deus. Então Deus, ele criou essa ferramenta justamente para que essas vidas se retornem a Ele. Então, se for trabalhado isso de uma forma bem feita e complexa na vida do ser humano, na vida, né, não somente dos cristãos, mas daqueles que não conhecem ainda a palavra, eu creio que possa haver uma transformação real na sociedade. E é isso que a gente precisa buscar, batalhar e fazer para que seja transformado. Ô Nixon, você tem quantos anos? Eu tenho 22. 22. Você é de qual estado? Eu sou da Bahia. Da Bahia. E você está no Rio há quanto tempo já? Eu cheguei no Rio em 2009, maio de 2009. 2009. E os ouvintes estão querendo, vários ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp, querendo saber quando é que você volta a campo. De início foram 45 dias que o doutor deu, mas para o processo de entre a parte da fisioterapia e a academia, né? O processo não só para a volta de ganho de arco, como foi no joelho, como das questões que eles mesmos fazem, que eu não entendo muito bem, mas dentro da reabilitação. E aí agora comecei a parte da transição, né? Entre a academia para ganho de força muscular, porque perdi bastante, né, o músculo quadríceps da coxa esquerda, e o campo. Eu já estou treinando, mas não na mesma proporção dos caras, né? Porque ainda sinto dor, mas os médicos e todo mundo falam que é normal, até porque foi uma cirurgia, né, que teve que fazer uma raspagem no osso, teve que mexer no ligamento patelar, mas eu creio que daqui a algumas semanas aí eu posso estar treinando com bola, pra daqui a pouco tá de volta. Que bom, nós estamos precisando muito. Olha o celular, lembrando do celular. Ô, pastor Ricardo, pra gente, assim, ficou bom resfriado. Você parou de fungar, você já quer voltar a trabalhar, né? Tendinite. O esporte não. O esporte você volta, clinicamente, depois fisicamente, ele vai ter que voltar no nível físico de competição com os outros jogadores pra ele voltar pro time. Alto nível, né? De competição de alto nível. Agora dizem, rapaz, eu não sei. E mesmo eu sendo tricolor, tomara que ele volte domingo. O senhor é tricolor? Antes da fundação do mundo. Deus abençoe, Marcelo, anota aí pra não esquecer. Pastor Ricardo é tricolor. Próxima mesa. JR flamenguista. Deus abençoe, viu, irmão? Aqui, mas é o seguinte, irmãos, dizem que no Afeganistão, entendeu? Dizem que no Afeganistão, os crentes quando jogam futebol, só crentes, diz que o negócio esquenta. Aí a pergunta se acontece também aqui no Brasil a mesma coisa, entendeu? Diz que no Afeganistão, só entre crentes, tá bom? Só crente jogando, tá? Diz que o negócio às vezes dá uma esquentada. É verdade? Vocês acham assim, alguma similaridade com o que acontece aqui no Brasil ou não? Porque nós somos sul-americanos, é mais tranquilo, né? O futebol com os membros da igreja é uma coisa extremamente complexa. É bom demais, pode integrar, mas nós precisamos... No Brasil, o senhor está falando? No Afeganistão, mas às vezes aqui. Só na Barra que é assim. A gente precisa, porque uma pessoa às vezes destempera o negócio. Você não é uma questão que um time destempera. Uma pessoa dá uma entrada mais firme, fica mais esquentadinho. Açougueiro. É novo convertido, às vezes, ou então não é convertido e é membro só de igreja, e ele é muito agressivo, e ele cobra demais, ele reclama demais. Então uma pessoa
pode botar um mal-estar no grupo inteiro. Então isso é muito sério. Eu, por exemplo, eu brinco de vez em quando com os meninos da igreja em alguma pelada aqui, mas eu não jogo pelada com o pessoal da igreja. Eu jogo pelada com o pessoal não crente. Na pelada com o pessoal não crente, que eu já batizei 4 da pelada, inclusive, graças a Jesus. Mas aí o que faz? Eles saem? Não, eles me chamam de pastor. Sai do time. Eles me chamam de pastor. Ué, pera aí, pastor. Pera aí, pastor. O senhor falou que não joga o pessoal da igreja? O irmão está excluído. Ninguém me Deixa bate. os caras saberem. Ninguém bate nele. Se for batizado, tá fora do jogo. Eles me chamam de pastor. No dia do aniversário do pessoal lá que tem um churrasco, o pastor não vai orar, não? É assim, então. Vou dizer pra você o seguinte: o lugar mais seguro que eu já joguei, lugar mais seguro, presídio. Jogo contra. Jogo contra. E foi a minha experiência. Não quero que outros tenham, não. A minha experiência foi no lugar. Não, ganhei. E saiu bem. Ganhei, mas doei o troféu. Doei o troféu. Quando trabalhava com presídio, né? Na época da capelania. Trabalhando, evangelizando. Exato. Não, eu também estava evangelizando. Não, só para deixar claro. Sim. Foi na época que eu trabalhei como missionário urbano, né? Na Convenção Batista Carioca, na Capelania de Esporte e Lazer. Nós fazíamos trabalho evangelístico dentro dos presídios. E a gente fazia torneio. Na época eu levei até o pessoal do Botafogo. E é uma tranquilidade, não tem briga. Eles não discutem. A bola sai. Mas o couro come. Tem um olhar. São firmes, tem um olhar. mas a coisa Você sabe, o cara olha e fala assim, pronto, acabou. Pianinho. Eu acho que até os gols que rolam porque alguém autoriza. E o trabalho que a gente fazia era todo mundo da mesma facção. Não tinha outra facção. Não. Marcela Bastos, vamos aí ao resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje. Perguntamos aí se os nossos ouvintes acham que escolher viver do esporte pode atrapalhar a vida espiritual de alguém. 83% deles por telefone não acreditam nisso, 78% deles no site também não. Aqui no WhatsApp, Nixon, muita gente parabenizando você e dizendo, fazendo coro aí, volta que a gente tá te esperando. Hashtag volta Nixon. Volta Nixon. Vou falar que algumas coisas foram engraçadas, né? Vamos lá. Tem uma das ovelhas do pastor Josué que ela disse assim, olha, muito bom ouvir o meu pastor, vou chegar hoje atrasada no dentista. O único problema dele é quando ele fala do Flamengo. Ele fala mal do Flamengo? Não, ele só fala bem do Flamengo. Ela é botafoguense. Ela diz, o único problema é quando ele fala do Essa irmã Flamengo. amada, a nova convertida, mas ela chegará ao ápice. A gente tem essa dificuldade lá no Ministério Apacentar com o pastor Marco, a gente manda um abraço, nossa cobertura espiritual, mas quando ele fala do Flamengo, é o ápice na igreja, é o ápice na igreja. Pastor Marcos, pastor JR, pastor alguma coisa tem um sinal aí, né, irmão? Nixon, tem um sinal aí, né, irmão? Enfim, a última ouvinte, ela disse assim, essa foi até engraçada, ela disse assim, ouvindo o debate sobre esporte, eu tô chegando à conclusão que eu preciso ser mais disciplinado. Olha aí. Porque aqui no meu trabalho, eu não posso ouvir rádio. Mas eu tô com o telefone escondido, porque eu não podia perder o debate 93. Mais ouvintes. Ela tá falando aí pra você que não ela tá pode, escuta a reprise. 19 horas, o programa de hoje vai estar no ar. Disso que eu também quero entrar, tem muita gente aqui dizendo como é que eu faço pra ouvir novamente, porque o meu marido tinha que ouvir, minha esposa. Então hoje, a partir das 7 horas da noite, debate93.com.br. Que não pode ouvir ao vivo, não ouça. Audiência garantida às 19 horas. É igual o culto, né? Nós reprisamos o debate, o melhor debate da semana, domingo às 11 horas. Então não vou pedir para ninguém ouvir durante o culto, né? Vai ser reprisado. O pastor perguntou e é verdade. Não é a reprise na rádio, é no vai ficar disponível no nosso site. Debate93.com.br. Inclusive você pode compartilhar, mandar. Você pode fazer o que você quiser. Bênção puríssima. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, a participação de cada um deles. Aliás, mandar um carinhoso abraço para a turma SPS, 20 anos, todo mundo no WhatsApp ligado e também participando conosco aqui pela internet. Que bênção ter vocês nessa audiência mais do que qualificada aqui na 93 FM. Querido pastor Sadraque, tem um ouvinte nosso aqui mandando um abraço pro Sassá. Aí, mas eu não sei, eu já tá no Facebook, tem tanta gente aqui participando com a gente aqui. Obrigado. Mas tá te mandando um abraço aqui, uma das queridas ouvintes participando conosco aqui no Facebook. Obrigado aos meus amigos Vendedor. Virtuais, amigos do coração. É um grupo aqui, que nós temos lá no Face. Um abraço aqui pro Bruno Caetano Simplício, ele é filho da Rosináurea Caetano Simplício, ele é auxiliar técnico do Sub-15 do Fluminense.
E ele tem sido uma bênção por onde ele passa. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso querido Duílio e pro nosso querido Paulo, ambos campeões capixabas pelo nosso querido Rio Branco, capa preta, inclusive, do estado do Espírito Santo, do Estadão Capixaba. Foi eleito o melhor treinador, né? Treinador disparado, nosso querido amigo Duílio. Faz parte também da diretoria, falei com ele ontem. Parceiro, nosso irmão. Poxa vida, que beleza. Faz parte da diretoria nossa aí do Craques da Paz. Ouvinte dizendo, toda oração é bem-vinda? Dizem que oração a gente não rejeita, mas tem oração e orações, hein? Existem pessoas chamadas para oração ou todo mundo tem que ter esse ministério? Conheço histórias de gente que ora por vingança. Sei de pessoas que oram para que outros morram ou como carinhosamente chamam, promoção. Quando alguém ora contra o patrão, contra o pastor, contra o técnico, Deus atende. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã e mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe aqui, muito obrigado aos nossos companheiros, pastor Josué Valandro Júnior, muito obrigado, um abraço para todo o povo da Igreja Batista Atitude. Quero mandar um abraço então pro povo lá da Igreja Batista Atitude, Central da Barra. Quero agradecer muito, JR, a visita que eu pude fazer aqui. Deus tem nos abençoado muito. E agora o nosso CD tá tocando aí no fundo? Do Mengão. Homenagem ao Nixon, Só porque o Nixon tá aqui. Só porque o Nixon tá aqui. Já rodei até o do Vasco, rapaz. Já rodei até quando o Souza. Porque não é fácil, você sabe, não é fácil. Quando o Souza jogava no Vasco, antes de ir pro Grêmio, antes de ir pro São Paulo, ele veio aqui. Aí eu falei pra ele, cara, eu acho que vou fazer você uma homenagem, você pode ter certeza que é a homenagem mais difícil da minha vida. Bem, e nós estamos agora também com o nosso CD da igreja aqui na MK, estamos muito felizes com isso. CD Nada Temerei, espero que chegue ao coração de muita gente pelo Brasil. Bênção por isso, muito obrigado, pastor Sadraque Albino, gestor do projeto Faixa Preta de Jesus. Leva um abraço para todo o povo da Pacentar, querido. Um abraço ao nosso presidente Ricardo Cavalcante, que fez aniversário essa semana, aos nossos amigos lutadores do UFC, Ronaldo Jacaré, que tá com seu filhinho novinho lá, o Loá, e um abraço pro Alano Guetti, ovelha do pastor Valandro lá, e da sua esposa Luana. São pessoas que têm cedido a sua imagem lá pro nosso projeto, igualmente ao Minotouro também. Um abraço pra galera do Instituto Meduca, uma outra instituição que eu sou gestor, e um abraço pra nossa galera do FPJ Full, que vai começar o treino agora de meio-dia às 3, a nossa equipe profissionalizante. Que é isso, pelo amor de Deus. Pastor Ricardo Pinudo, um grande abraço a você, coordenador geral do Movimento Craques da Paz. Leva o nosso abraço a todo mundo lá também, pastorzão. Amém. Quero mandar um abraço à minha igreja também, PIB do Recreio. E também dizer que o pessoal pode entrar, já está no ar aí, a nossa fanpage da Craques da Paz. Um movimento que a gente tem despertado. Tivemos no Complexo do Alemão, mês passado, com a parceria da rádio, foi uma bênção, muitas decisões, muitas conversões. Tive lá não só o Nixon, teve o Márcio Araújo, o Fabinho, que jogou no Fluminense, vários outros jogadores. E a ideia é essa, Jota, a gente usar o esporte como ferramenta para ganhar uma para Jesus. Muito bem. Tá bom? Então é só você entrar no Facebook, Craques da Paz, você vai, curte lá a nossa fanpage. E vocês já vão estar botando as fotos. Tem lá as fotos do dia no Complexo do Alemão. E outros nós vamos estar colocando, porque outros eventos nós vamos estar fazendo junto aí com a rádio também. E vamos combinar aquele jogo nosso entre pastores, cantores, jogadores, entendeu? Nós. Já que tá falando, dia 12 de dezembro, é o primeiro sábado depois a última rodada do Brasileiro é dia 6. Então no primeiro sábado, dia 12, lá no campo do Bangu. Então, eu vou ter que esperar até lá? É isso que você tá me dizendo? São 6 meses de treinamento. Eu tô precisando mesmo. Ó, nós vamos ter futebol de pastores, cantores. Vai ser um negócio. Vai ser muito bom. Locução JR. Nós vamos estar lá. Rapaz, a maior diversão é essa aí. A narração do jogo. Comentários de Ivelise. Ivelise comentando. Jevaé participando com a gente, comentando também. O negócio vai ser aquele jogo foi brincadeira, não. Até o Zorro apareceu lá. Não, Ricardo? Lembra do Zorro? Lembra do Zorro, né? Querido Nixon, obrigado, meu irmão. Deus te abençoe sempre. Um privilégio muito grande ter você conosco aqui na 93 FM. Amém, JR. É um prazer conhecê-lo, estar presente aí, participando um pouco e aprendendo também. Eu queria deixar um abraço não só pro
nosso ministério, mas também para o projeto Oficina da Vida, investindo em vidas, transformando o mundo, ficaria em Vaz Pequena. Mandar um abraço para toda a família que deve estar nos ouvindo lá, né? Como falei de início, ao pastor Cláudio que está aqui, que é o meu pastor. Um abraço, né, a todos os ouvintes, um abraço a toda a minha família, né, a minha noiva também, a todos que... Como é que é o nome dela, Nixon? Raquel, olha aí, dona Raquel, a noiva. Fico feliz, né, por poder participar até, não só de falar, mas também de aprender um pouco até nas perguntas que foram feitas nessa manhã, que foram muito importantes, né, para o crescimento, e que Deus possa estar abençoando não só vocês, mas a todos os ouvintes, a todos aqueles que necessitam e precisam cada vez mais do Senhor, e como todos nós, né? Então, um grande abraço a todos aí, muito obrigado. Muito obrigado, querido, que Deus te abençoe muito, abençoe todos os seus e toda a equipe lá, Deus abençoe a todos. Muito bom, muito bom, muito bom ouvir aqui os companheiros do nosso debate 93 de hoje, sempre à sua disposição, querido ouvinte amado que participa conosco, é sempre um privilégio ter você com a gente aqui. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Vamos orar com o pastor Josué, vai orar conosco, nós vamos apresentar o tema de hoje. Toda essa estratégia ministerial, todo o trabalho que vem sendo feito, realizado pelos atletas que estão em destaque, que precisam muito de oração para que não sejam levados, né? Não sejam dominados, assim como por cada profissional, por cada estudante, por cada irmão e irmã que está em busca de uma colocação no mercado. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar por esses assuntos, como temos orado todos os dias também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Santo Deus, pessoas que nos ouvem agora trazem reflexões, trazem dúvidas, inseguranças e grandes necessidades ao Senhor. Como o povo de Deus unido nesta oração através da Rádio 93, nós pedimos ao Senhor que o Senhor mande uma resposta, um milagre sobre cada coração. Faz nesse momento um mover sobre as vidas. É o nosso clamor no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.